partir de agora com o nosso psicólogo Sócrates Pereira, que já está aqui para tirar todas as nossas dúvidas, né, Sócrates? Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Marília, muito obrigado. Boa tarde a todos. Vamos lá, Sócrates, como é que o uso excessivo, né, de celulares afeta a saúde mental das nossas crianças? Explica um pouquinho. Eu acho que a gente precisa, antes de pensar como afeta, eu acho que a gente precisa pensar de que tem uma filósofa contemporânea chamada Marilena Chauí, e ela diz que nós estamos vivendo uma nova civilização, né? Há um marco nessa civilização. Então é um fato que a gente não pode negar, né? No tocante à infância, em que deveria ser o momento em que os afetos dessas crianças deveriam estar em contato com outros afetos, a gente acaba resumindo esses afetos que poderiam ser pessoais a um aparelhozinho pequenininho, ou, né? Aonde os afetos estão todos ali conectados. Sim. Então, o perigo não é em utilizar, o perigo é no excesso. Eu acho que a gente fala desse excesso, né? O perigo é quando, eu não vou visitar a minha avó porque eu falo com a minha avó aqui no meu celular. Ou eu não vou na praça se divertir com meus coleguinhas, porque eu estou falando com eles aqui no meu celular, né? Ou eu não vou brincar com aquilo que eu tenho em casa, porque eu estou me divertindo aqui no meu celular. Então, esse uso excessivo breca o potencial de criatividade da criança, né? Resume um mundo fantasioso, um mundo virtual, em um aparelhozinho que dá para a criança, inclusive, a possibilidade dela poder mandar em tudo que está sendo feito, né? Mas o que está por trás, disso são as máquinas que controlam aquele conteúdo. Isso, né? É verdade. Não trata-se dos pais, a gente não trata dos pais proibir de fato de uma vez, mas é preciso que se saiba em que momento ele pode ser utilizado. Tem um limite. Isso. A gente, quando pensa em limite, é preciso que a gente bote limites. E que explique, sabe, Marília? Se a gente aplica algo, é interessante que o sujeito que a gente está aplicando alguma coisa, um pequeno castiguinho, uma coisa, enfim, é preciso que ele entenda o que está por trás daquilo. Que está por trás ali a necessidade do pai poder, olha, fica comigo mais tempo, vamos discutir mais tempo, vamos estar juntos mais tempo. Sim, né? Sim. Então é preciso que isso seja entendido, é preciso que haja, né, essa conversa pelos pais, pelos tutores, enfim, né, por esse sujeito que detém um pouco mais de conhecimento. Eu sempre digo, e a gente sempre pensa na psicanálise, que o excesso esconde uma falta. É verdade, é verdade. E hoje em dia a geração da gente, né, das crianças, né, elas estão cada vez mais cedo, né, com o celular na mão, com esse negocinho, que eu sei que antigamente a gente não tinha isso, né? Quando a gente era criança, a gente brincava mesmo como criança, brincava, corria, brincava esconde-esconde e tudo. E a gente ficava tudo parecendo, né? Tudo cheio de grude em casa. Então que a gente brincava de tudo, brincava de boneca, de carrinho, todo dormindo, né? Enfim. Hoje não, hoje a brincadeira é diferente, né? Hoje eu acho que cada vez mais cedo, esses meninos, a gente vê o bebê, a gente já nasceu já assim. Né? Marília, por que isso está acontecendo? Veja, se a gente pensar, né, um pouquinho mais, a década de 80, aí 80, 90, né, nós tínhamos uma coisa eletrônica nas nossas mãos, que era o controle remoto. Sim, tinha. Ainda tinha o Atari, o videogamezinho. Né? Então, isso sempre esteve presente. Né? Isso sempre esteve presente. O que nos questiona e o que nos inquieta é quão cedo se tornou o controle sobre esses equipamentos. Né? Porque o controle remoto que a gente tinha só tinha canais. Mas hoje a gente tem um aparelhozinho em que são processados milhares de informações. Né? E isso aguça o desejo dessa criança, isso aguça, né? E principalmente porque ele acaba encontrando outras crianças que compartilham do mesmo jogo, que compartilha do mesmo equipamento, do mesmo gadget. Não? Então, é preciso
que a gente possa entender, né, e delimitar sobre tudo esse tempo. Né? E o que ele usa, né? E como ele utiliza. A gente falava agora há pouco que o perigo não está em assistir um vídeo só. O perigo está o que aquele vídeo patrocina. É verdade. Né? Que a gente não consegue dar conta. Né? O que está por trás. Mal assombrada lá, de vez em quando, né? Exato. Aí né? E aí a gente acaba tendo uma criança que tem um desenvolvimento, né? Que vai ser afetada em várias etapas do seu desenvolvimento, de sociabilizar, de se socializar, de criar com papel, de destruir, de construir, porque aquilo que ele destrói e constrói no virtual, ele constrói no virtual. Mas aquilo que ele constrói e destrói no presencial, ele vai ter que dar um jeito. Ele vai ter que pegar a massinha ali, ele vai ter que dar um jeito naquela massinha e voltar para o que era. Eu lembro que eu ainda alcancei isso aqui, a gente pegava os carrinhos e destroçava os carrinhos, né? Na tentativa de remontar. Isso no virtual é muito play e pausa. Né? Então, aguçar essa criatividade da criança acaba que no virtual ele acaba sendo uma sensação de poder muito maior, que é virtual. Exatamente. Né? E hoje em dia, né, o celular ele está cada vez mais precoce, né? Assim, a gente vê os bebês já, tudo mais. E isso também prejudica o desenvolvimento das crianças. Né? As crianças, tem crianças que não falam ainda. O desenvolvimento da fala, o desenvolvimento do motor, de tudo. Não, sem dúvida. E do querer estar com alguém também. Né? E o que nos preocupa também, Marília, como esse uso excessivo, desde pequenininho, pode esconder um sofrimento. Né? Porque aí a gente tem um número de crianças que, de repente, fazem um sofrimento, uma depressão, né? E ninguém sabe porque ele está ali utilizando o tempo todo aquele equipamento. E ele volta, né? Aí a gente começa a ficar preocupado com a quantidade de diagnósticos que são dados, que às vezes não são diagnósticos reais. Né? Eles estão, não é um diagnóstico de fato, mas ele está ali mascarado pela quantidade do uso, porque a criança não quer se relacionar com outra criança, porque ela não desenvolveu a linguagem. Eu lembro que eu dizia muito assim, a uma colega que ela estava muito preocupada porque o filho não conseguiu falar tão cedo igual os outros coleguinhas da escola, né? Eu disse, deixa mais um pouquinho de tempo ele com outras crianças, não só na escola. Sócrates, mas a gente não tem. Procura no prédio, vê se alguém tem aí. Ele precisa socializar, ele precisa ter uma outra criança em que ele deseje falar, né? E aí ele vai desenrolando, né? Ele vai perdendo esse medo e ele vai desenvolver essa fala, né? Então é muito importante. Eu vou para o intervalo bem rapidinho, Sócrates. Daqui a pouquinho a gente volta com você, tá bom? Não sai daí não, rapidinho.